Fala galera do Raciomática Cursos, estamos de volta. Terceira videoaula sobre lógica de argumentação, do curso de raciocínio lógico matemático que estamos dando aqui no nosso canal. Vamos à aula. Pessoal, nós estamos estudando os métodos de verificação da validade de um argumento. Nas aulas passadas, nós vimos os 3 primeiros métodos. Se você perdeu, deixo aqui um card para que você possa acompanhá-los. Beleza? Na aula de hoje, vamos estudar o 4º e último método de verificação da validade de um argumento. Galera, observem esse argumento, formado por 2 premissas e uma conclusão. Um argumento extremamente simples. E vamos tentar aplicar algum dos métodos de verificação que nós vimos até agora. Percebam que esse argumento não é formado por proposições categóricas. Com isso, nós não podemos utilizar o primeiro método de verificação. Nesse argumento, nós não temos proposições simples ou conjunções no seu conjunto de premissas. Com isso, nós também não podemos utilizar o segundo método de verificação. E o terceiro, professor? O terceiro método é o da construção da tabela verdade do argumento. Esse método é aconselhável que se utilize dele quando existirem até 3 proposições simples formando o argumento. Observem que nesse argumento existem 1, 2, 3, 4 proposições simples. Se a gente for construir a tabela verdade desse argumento, a tabela verdade irá ter 16 linhas. Por vezes, nem espaço na prova tem para se construir uma tabela verdade desse tamanho. Ou seja, a utilização do terceiro método, apesar de ser possível, é inviável por conta do número de linhas da tabela verdade. E aí, professor? Galera, é aqui onde entra o 4º método de verificação da validade de um argumento. Esse método é conhecido como o método da conclusão falsa. Professor, além dos filtros que nós acabamos de fazer, quais são as características que um argumento deve ter para que a gente utilize esse método? Pessoal, a conclusão do argumento deve ser uma proposição simples, ou uma disjunção, ou uma condicional. Se um argumento possuir essas características, nós podemos utilizar o 4º método de verificação. Em que é que esse método consiste? Nós vamos supor que o argumento é inválido. Como é que nós fazemos essa suposição? Nós afirmamos que a conclusão é falsa e que as premissas são verdadeiras. Após fazermos essa suposição, nós vamos fazer a análise do argumento. Se, após analisarmos o argumento, essa suposição for confirmada, ou seja, se de fato é possível a gente ter conclusão falsa partindo de premissas verdadeiras, é porque nós estaremos diante de um argumento inválido. Por isso que esse método é chamado de método da conclusão falsa. Porque nós vamos supor a conclusão ser falsa partindo de premissas verdadeiras. Se essa suposição for confirmada,
é porque o argumento é inválido. Por outro lado, se diante de um argumento com essas características for feita a suposição de que ele é inválido, e após a análise do argumento aparecer pelo menos uma premissa como sendo falsa, isto significa que a nossa suposição não foi confirmada. Ou seja, nós supomos que o argumento era inválido e nós não conseguimos confirmar essa informação. Se um argumento não é inválido, é porque ele é válido. Então, esse é o quarto método de verificação da validade de um argumento. Tudo bem, galera? Com esse conceito, com esse entendimento? Tudo bem, professor. Vamos ver na prova como esse método é cobrado? Concurso da SUFRAMA para o cargo de agente administrativo. Considere as seguintes proposições. Então, temos a proposição 1, a proposição 2 e a proposição C. A partir dessas proposições, julgue o item seguinte a respeito de lógica sentencial. O argumento constituído pelas premissas P1 e P2 e pela conclusão C é um argumento válido. Então vamos lá, pessoal. Vamos descobrir se esse argumento é válido ou inválido. Essa questão causa uma certa confusão na mente de muitas pessoas. Por quê? Nós aprendemos a identificar as proposições simples através da quantidade de verbos. Essa é a regra. Porém, quando nós temos uma sucessão, uma enumeração de frases dentro de um mesmo contexto, nós não teremos várias proposições simples, e sim apenas uma proposição. É o que acontece com a primeira parte dessa premissa número 1. O Brasil reduzir as formalidades, eliminar obstáculos, ampliar publicações. Todas essas frases estão em sequência. É uma sucessão, uma enumeração de frases dentro do mesmo contexto. Então, aqui nós não temos várias proposições simples, e sim apenas uma proposição. Entendida essa peculiaridade, nós seguimos o passo a passo que nós vimos trabalhando durante o nosso curso. Qual é o passo a passo? Identificar as proposições simples. Por quê? Porque com as proposições simples, nós podemos transformar a linguagem corrente na linguagem lógica. É dessa linguagem que nós precisamos para resolver o exercício. Observe. Essa é a estrutura do argumento. Pelo quarto método de verificação, o que é que nós devemos fazer? Bom, nós vamos supor que esse argumento é inválido. Como é que nós fazemos essa suposição? Nós dizemos que a conclusão é falsa e que as premissas são verdadeiras. Feita essa suposição, nós vamos fazer a análise do argumento. Se essa suposição for confirmada, é porque, de fato, o argumento é inválido. Se a suposição não for confirmada, é porque o argumento será válido. Então,
vamos realizar a análise do argumento. A nossa estrutura é formada por três condicionais. Nós dissemos que a conclusão era falsa. Para que uma condicional seja falsa, a segunda proposição deve ser falsa e a primeira deve ser verdadeira. Ou seja, o valor de S deve ser verdadeiro e o valor de R deve ser falso. Tudo bem? Encontrado o valor lógico de R, perceba que essa proposição também aparece na premissa 2. Então, nós podemos substituir a proposição R pelo seu valor lógico, que é falso. Galera, nós supomos que essa premissa número 2 era verdadeira. Então, veja, temos uma condicional verdadeira, cujo valor lógico da segunda proposição é falso. Então, obrigatoriamente, o valor lógico da primeira proposição, ou seja, o valor lógico de Q, deve ser falso. Lembre-se da tabela verdade. Descobrimos o valor lógico de Q. Observe que essa proposição também aparece na premissa 1. Então, substituindo a proposição Q pelo seu valor lógico, nós temos a seguinte situação. Nós supomos que essa condicional era verdadeira. Sabemos que o valor lógico da segunda proposição é falso. Então, se uma condicional é verdadeira e o valor lógico da segunda proposição é falso, obrigatoriamente o valor lógico da primeira proposição deve ser falso. Então, vejam, nós supomos que o argumento era inválido, realizamos a análise do argumento e essa suposição foi confirmada. Nós temos a conclusão falsa partindo de premissas verdadeiras. Esse argumento é inválido. Qual é o gabarito da nossa questão? O exercício disse que o argumento constituído pelas premissas P1 e P2 e pela conclusão C é um argumento válido. Nós acabamos de ver que esse argumento é inválido, ou seja, esse exercício está errado. É o nosso gabarito. Tudo bem, galera? Com essa ideia de como validar ou invalidar um argumento através da utilização do quarto método. Tudo bem, professor. Entendi. Vamos fazer mais exercícios para a gente fixar essa teoria? Vamos, pessoal. Vamos fazer mais exercícios. Procuradoria-Geral Estadual, no Estado do Pernambuco, para o cargo de analista administrativo de procuradoria. Considere as seguintes proposições. Então, temos as proposições P1, P2, Q1 e Q2, e o exercício diz o seguinte. Tendo como referência essas proposições, julgue o item seguinte a respeito da lógica de argumentação. O argumento em que as proposições Q1 e Q2 são as premissas e a conclusão é a proposição se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não interferir na sua gestão, a popularidade do governo cairá, é um argumento válido. Então, vamos lá, pessoal. Vamos analisar esse argumento. Como sempre, o primeiro passo
é identificar as proposições simples que compõem o argumento e transformar a linguagem corrente na linguagem lógica. Galera, nós devemos procurar ganhar tempo na resolução dos exercícios, mas nós não podemos pular etapas. Elas devem ser seguidas. Então, esse sempre é o primeiro passo. Encontre as proposições simples, transforme a linguagem corrente na linguagem lógica. Nós precisamos disso para resolver a questão. Vamos lá. O exercício nos disse que as proposições Q1 e Q2 são as premissas do argumento. Nós já temos as estruturas de Q1 e Q2, ou seja, nós já temos as estruturas das premissas. A estrutura da conclusão nós não temos, mas podemos encontrá-la facilmente. A proposição à empresa privada causar prejuízos à sociedade foi representada por P. Então, está aqui. O governo não interferir na sua gestão foi representada pela negação de Q. Está aqui. A popularidade do governo cairá foi representada por S. Também está aqui. Então, essa é a estrutura do nosso argumento. Agora, é só fazer a análise e descobrir se, partindo dessas premissas, nós podemos chegar a essa conclusão, o que tornará o argumento válido. Pelo quarto método de verificação, nós devemos supor que o argumento é inválido. Como é que nós fazemos essa suposição? Dizendo que a conclusão é falsa e que as premissas são verdadeiras. Após fazermos essa suposição, nós vamos realizar a análise do argumento. Se essa suposição for confirmada, o argumento é inválido. Caso a suposição não seja confirmada, isso significa que o argumento será válido. Pessoal, essa é a nossa estrutura. Nós partimos sempre da conclusão. Nós afirmamos que a conclusão é falsa. Para que uma condicional seja falsa, o valor lógico da segunda proposição deve ser falso. E o valor lógico da primeira, que nesse caso é uma conjunção, deve ser verdadeiro. Mas, pessoal, para que uma conjunção seja verdadeira, obrigatoriamente, os valores lógicos das proposições simples que fazem parte da sua proposição devem ser verdadeiros. Ou seja, o valor de P é verdadeiro e a negação de Q também é verdadeiro. Beleza? Pessoal, descobrimos o valor lógico de T. T também aparece na segunda premissa. Então, substituindo T pelo seu valor lógico, nós temos a seguinte situação. Supomos que essa condicional era verdadeira. Encontramos o valor lógico da segunda proposição, que é falso. Então, obrigatoriamente, o valor lógico da primeira proposição deve ser falso. Ou seja, o valor de S também é falso. S aparece na primeira premissa. Então, substituindo S pelo seu valor lógico, nós temos a seguinte situação. Essa premissa, nós já sabemos que o valor de S é falso. O valor de P, a gente já descobriu, é verdadeiro. A negação de Q, também descobrimos, é verdadeiro. Substituindo P e a negação de Q pelos valores lógicos, nós encontramos
uma conjunção que é o que, pessoal? Verdadeira. Olha só que interessante. Estamos diante de uma condicional cuja primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Obrigatoriamente, o valor lógico dessa condicional é falso. Então, veja, nós supomos que o argumento era inválido e analisamos o argumento. Observe que essa suposição não foi confirmada. Se a suposição não foi confirmada, isso significa que o argumento é válido. Essa é a resposta do nosso exercício. Ele está certo ou ele está errado? Ora, o exercício disse que com essas premissas e com essa conclusão, o argumento seria válido. Foi o que nós acabamos de ver. De fato, esse argumento é válido. Por isso, o nosso exercício está correto. Tranquilo, pessoal? Com mais uma resolução de exercício através da utilização do quarto método de verificação da validade de um argumento. Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, para o cargo de analista de contas públicas. Considere as proposições P1, P2 e P3 a seguir e a conclusão C subsequente. Então, temos as proposições e a conclusão. Tendo como referência essas proposições e a referida conclusão, julgue o item a seguir à luz da lógica sentencial. O argumento formado pelas proposições P1, P2 e P3 como premissas e C como conclusão é válido. Então vamos lá, pessoal. Vamos descobrir se esse argumento é válido ou inválido. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar as proposições simples que estão compondo o argumento. Observe que nós temos 4 proposições simples fazendo a composição das premissas e da conclusão. Por que é que nós fazemos essa identificação? Porque fica fácil da gente transformar a linguagem corrente que o exercício nos trouxe em uma linguagem lógica. É dessa linguagem lógica, dessa linguagem formal que nós precisamos para poder fazer a análise do argumento. Organizando a linguagem lógica das premissas e da conclusão, o argumento possui essa estrutura. Pelo quarto método de verificação, nós supomos que o argumento é inválido. Como é que nós fazemos essa suposição? Dizendo que a conclusão é falsa e que as premissas são verdadeiras. Ao fazermos essa suposição, nós vamos analisar o argumento. Se essa suposição for confirmada na análise, é porque, de fato, o argumento é inválido. Se a suposição não for confirmada no argumento, é porque o argumento é válido. Tudo bem? Vamos começar a análise. O argumento é formado por 4 condicionais. Nós afirmamos que a conclusão era falsa. Para que uma condicional seja falsa, é necessário que a primeira proposição seja verdadeira e a segunda seja falsa. Tudo bem? Lembrem-se da tabela verdade. Nós descobrimos o valor de S. Então, está aqui. O valor de S é falso. Na nossa suposição, a premissa número 3
foi dita verdadeira. Para que uma condicional seja verdadeira, sendo a segunda proposição falsa, obrigatoriamente a primeira proposição deve ser falsa. Com isto, nós descobrimos o valor lógico da proposição R. A proposição R também aparece na premissa 2. E nós supomos que essa premissa também era verdadeira. Novamente, estamos diante de uma condicional verdadeira em que a segunda proposição é falsa. Obrigatoriamente, a primeira deve ser falsa. Ou seja, descobrimos o valor lógico da proposição que. E observe, a proposição que também aparece na premissa 1. Está aqui. O valor lógico de P a gente descobriu logo no início. É verdadeiro. Galera, olha só. Nós estamos diante de uma condicional em que a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Então, o valor lógico dessa condicional é falso, pessoal. Olhe só que interessante. Nós supomos que o argumento era inválido. Fizemos a análise do argumento partindo dessa suposição. E observe, essa suposição não foi confirmada. Apareceu premissa falsa entre as premissas que nós supomos ser verdadeira. Então, se pelo menos uma das premissas for falsa, isso significa que a nossa suposição não foi confirmada. Se a gente supôs que o argumento era inválido e não confirmamos essa suposição, nós podemos concluir que esse argumento é válido. Essa é a ideia do quarto método de verificação da validade do argumento. Qual é o gabarito dessa questão? Bom, o exercício disse que o argumento formado pelas proposições P1, P2 e P3 e pela proposição C como conclusão era válido. Nós acabamos de ver que isso é verdade. De fato, esse argumento é válido. Portanto, o nosso exercício está correto. Tranquilo, galera? Tranquilo, professor. Vamos fazer mais exercícios com esse método? Vamos, pessoal. Vamos exercitar um pouco mais. Eu sei que vocês adoram um macete, principalmente se ele vier a otimizar o tempo de resolução dos exercícios. Por isso, trouxe para vocês a regra do corte. Que regra é essa, professor? É uma regra que funciona para argumentos que possuem a estrutura como a do exercício que nós acabamos de resolver. Ou seja, premissas formadas por condicionais cujas diagonais são formadas pelas mesmas proposições. Sob essas circunstâncias, pela regra do corte, nós podemos cortar as proposições iguais que aparecem nas diagonais. Com isso, a conclusão desse argumento será formada pela primeira e pela última proposição. Observe que a conclusão P implica S é exatamente a conclusão que o exercício nos trouxe para que ele fosse válido. E com isso, nós podemos afirmar que o exercício está correto.
Então, essa é a regra do corte. Ela funciona para argumentos que possuem essa estrutura. E vejam, é bem mais rápido a resolução do exercício. Professor, isso funciona mesmo? Vamos ver mais um exercício, como é simples, como é ágil a sua resolução pela regra do corte. Concurso do TRE no estado do Mato Grosso do Sul para o cargo de técnico judiciário. As proposições a seguir são as premissas de um argumento. Então, temos 3 proposições. Assinale a opção correspondente à conclusão que, juntamente com as premissas acima, constituem um argumento válido. Então, vamos descobrir a conclusão dessas premissas. Fazendo a identificação das proposições simples que compõem as premissas e transformando a linguagem corrente na linguagem lógica, observe que o argumento possui a seguinte estrutura. As premissas são formadas por condicionais, que possuem em suas diagonais as mesmas proposições Q e R. Pela regra do corte, nós podemos cortar essas proposições. Com isso, a conclusão desse argumento será formada pela primeira e pela última proposição. Ou seja, a conclusão desse argumento é se P, então T. Ou seja, se uma companhia tem grande porte e numerosas ramificações, então recursos públicos são usados em benefício de um ente privado. A conclusão desse argumento pode ser encontrada na letra A. É ela a resposta dessa questão. Então vejam, pela regra do corte, nós conseguimos otimizar o tempo de resolução de argumentos como esse. Cuidado, essa regra é válida para essa estrutura. Não vão sair por aí cortando todas as diagonais de qualquer argumento. Não, ela é válida para essa estrutura. Beleza? Quando o argumento não tiver essa estrutura, nós iremos utilizar os métodos que nós vimos até agora. Nesse momento, estamos vendo o quarto método de verificação. Galera, vou ficando por aqui. Espero ter colaborado com os seus estudos, com a tua preparação. Se você gostou da nossa aula, inscreva-se no nosso canal, deixe um like, comentário, diga de onde você está assistindo, para qual concurso você está se preparando. Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima videoaula.